Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que vocês mais perguntavam, que eram sobre a perspectiva, né? Onde é que tá o fundo? O que é plano de fundo? O que é o primeiro plano? O que é um segundo plano? Como que os artistas separam o que vai na frente, o que vai atrás, enfim, como fazer essas coisas. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção nos pontos que eu vou usar. As obras que eu vou usar são todas de paisagem. Lembrem do contexto, né? Modernistas, começo da urbanização das cidades. Então a gente tinha uma cidade que ela é meio interior, meio espaço urbano, cidade que a gente conhece. É importante ter esse contexto, levar em consideração qual é o espaço da natureza nesses espaços, onde ela foi parar. Ela está sumindo nessas obras ou ela está tomando espaço? As casas estão ocupando tudo ou são as plantas? E assim por diante. Isso vai ajudar vocês a terem essa visão da perspectiva, né? Ela é de lado, ela é pra frente, ela é pro fundo. Pra onde vai essa perspectiva? É importante que vocês entendam isso agora, para que nos próximos exercícios, de fato, vocês consigam fazer. E aí, ao longo do tempo, né, pra nossa próxima mostra, nesse próximo semestre, vocês consigam tirar dúvidas bem técnicas, né, bem específicas, e a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível com Di Cavalcante, ok? Então vamos lá. Olá a todos, vamos à nossa parte da gravação de tela. Já comecei com o sketchbook aberto, vou vir aqui e vou importar as imagens. No vídeo anterior nós estávamos falando sobre como os corpos das pessoas eram desenhados e como o Di Cavalcante fazia essas estruturas em bloco de cor. E aí nós estávamos abordando um outro tema. Hoje eu vou colocar algumas camadas de imagens com obras que são, em sua maioria, paisagens. E assim como os demais modernistas, são paisagens urbanas. Uma característica muito importante da gente sempre se lembrar do modernismo é justamente o fato de que esses pintores estavam querendo mostrar a evolução, né? A diferença das cidades, como eram antes para como ficaram depois, como é essa aproximação da tecnologia, da modernidade, o que está trazendo de novo, de diferente, como eram as cidades, como elas estão, e tudo isso lá em 1920 até mais ou menos 1930, 40. Então, pintar paisagens é importante também. Como vocês podem ver, meu sketchbook está indo e voltando. Está dando um pequeno delay, né? Um pequeno bug para poder adicionar as imagens, mas estamos conseguindo. Então, vamos com calma que vai dar certo. Então, adicionei aqui. Essas imagens vão servir única e exclusivamente para o estudo de hoje. Não precisam se preocupar se essas vão ser as obras originais que serão usadas nas nossas aulas. Então, vamos lá. Vamos fazer um quadro de cada vez. Esse será o nosso primeiro, onde nós temos uma cidade. E aí nós temos uma visão bastante urbana, com pinceladas bem rápidas. O que eu quero dizer com pinceladas bem rápidas? Sabe quando você enxerga... estou na camada certa. Peguei o pincel. Sabe quando vocês enxergam esse borrado, esse movimento, fazendo assim? Isso são chamadas pinceladas rápidas. Que quando ele já sabe que forma que ele quer dar para o objeto, e ele só faz esse vrups com o pincel e tá feito. Mas vamos estudar aqui
que é importante pra gente. Em um determinado ponto da Tarsila do Amaral e do Pedro Bandeira, a gente falou sobre perspectiva, sobre proporção, e é justamente isso que eu vou mostrar aqui com as paisagens urbanas. Então a gente tem essa linha do horizonte, que é a rua, porém, a gente tem uma outra linha, que é o final do horizonte. Então, tecnicamente, é como se os nossos olhos estivessem sendo guiados para lá, tá vendo? Então, esse aqui poderia ser facilmente considerado o ponto focal do quadro, que é olhar que tem uma descida, né? A gente está no topo de uma ladeira. Essa ladeira tem essa rua que faz esse movimento, mas o foco é olhar o além, a paisagem, a parte de trás do quadro, né? Ou seja, além do urbano se enxergam ainda as montanhas, talvez seja uma parte do interior da cidade, tudo mais. Então aqui a gente já entendeu esse ponto. Então eu vou tirar essas marcações e a gente vai para a próxima. Qual a próxima marcação que eu vou mostrar aqui para vocês? Vou deixar meu pincel em vermelho, ok? Para fazer as marcações de perspectiva das casas. Então, o que nós temos? Uma linha guia. Deixa eu ver se estou na camada certa. Estou. Uma linha guia, ó. Que vem daqui de cima do prédio. Como a gente já sabe aqui, né? Temos essa linha do horizonte que guia os nossos olhos até a montanha. Mas vamos falar um pouquinho dessa casa aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, esse... Ela diminui, tá vendo? Igualzinho a gente fez com a ideia do poema Por Enquanto Sou Pequeno. Essa casa, mesmo que ela tenha um acabamento redondo em cima, ela faz exatamente o mesmo movimento, tá vendo? Então, a gente tem aqui a perspectiva, que é justamente uma das coisas que vocês sempre perguntam como fazer, né? Tá aqui, ó, o Di Cavalcante tá mostrando pra gente como fazer. Você tem que seguir o fio condutor da perspectiva que você mesmo criou. Então, com isso que ele quer mostrar, que aqui é o final da rua, que é uma rua que tá descendo, né? Então, a gente tem aqui, ó, diminuição do tamanho do prédio, que significa que estreita, ou seja, é menor. Vamos lá para um próximo quadro. Vou colocar as visualizações. Esse aqui é um espaço urbano que tem mais cara de interior, mas do mesmo jeito a gente tem perspectiva. A gente tem uma perspectiva um pouco mais plana, sim, mas separada em alguns pedaços. Então a gente tem primeiro plano com a árvore, 2, segundo plano com as casas, 3, o plano de fundo com as casinhas distantes junto com a montanha. O que a gente pode aprender com isso? Tudo que está na frente ganha um destaque maior. Então vocês não vão ver uma árvore desse tamanho aqui, por exemplo. Por quê? Porque ali onde está o X representa a parte de trás, é profundidade. É isso que a gente busca nos nossos desenhos de agora em diante, tentar aplicar profundidade. Então, se eu fosse dar um ponto de perspectiva, é como se nossos olhos se guiassem, ó, por essa linha até aqui, tá vendo? Que é o plano de fundo. Ou seja, mesmo com toda a modernidade, ainda existe em algum lugar esse interior pacato, essas montanhas, esse contato com a natureza. Por que isso é importante pra gente? Pra gente entender o contexto dele. Muito dos modernistas queriam mostrar justamente isso, que as cidades talvez estivessem perdendo seus espaços verdes, perdendo seus espaços de calma, de tranquilidade, seu contato com a natureza, por causa do quê? Da modernidade, das casas que estavam chegando. Ó, isso aqui é um chão que você percebe que não é batido, não é um chão de terra, ou seja, é um chão já que seria uma calçada, né? Então, é o avanço, é a mudança, é justamente por isso que o movimento se chama modernista. Vamos para o próximo cenário. Vou colocar a visualização. Esse cenário, a gente está numa cidade que ou é uma cidade litorânea ou é uma parte do interior que depende dos barcos para funcionar. E aqui
o que a gente pode observar de importante? Eu vou diminuir meu pincel para poder falar das partes que eu acho que são legais de destacar para quando a gente desenhar. Essa parte do céu, eu vou dar zoom para vocês verem, ó. O que faz com que a gente imagine que aqui tem nuvens? Que aqui tem céu com nuvens? O formato dos blocos. Então, ó, eu tenho um bloco azul, que é o céu. Um bloco branco, que é nuvem. Um bloco azul, que é o céu. Um bloco branco, que é nuvem. Mas, professor, por que tá tudo em blocos? Porque esse era o jeito que o Di Cavalcanti tinha de pintar. Olha essa árvore aqui também, ó. Bloquinho de cor, bloco de cor. Tudo muito pontiagudo, geométrico, justamente para poder separar por cores, ok? Para que ele possa usar o maior estímulo possível de cores. Por isso que quando eu falei para vocês a palavra facetado, é como se fosse um objeto com muitos lados, ó. Olha esse rio. Vamos destacar esse pedaço do rio. A gente consegue ver duas cores. O azul claro são as ondinhas do lado escuro e o azul escuro são as ondinhas do lado do azul claro. Então, a gente pode usar isso nos próximos desenhos que nós fizermos, né? Nas artes que a gente for trabalhar, ok? Vamos continuar vendo aqui, ó, a questão que eu falei para vocês. Modernização, que são os barcos, as pessoas, as casas, tudo isso é a mudança, é a evolução. E o contato com a natureza. Que contato com a natureza? Essa urbanização está acontecendo no espaço de rio ou de praia, né? No caso litorâneo. Mas não deixa de aparecer a natureza em todos os lugares, né? Então fica essa parcela de questionamento. Onde está o nosso contato com a natureza nesse processo de urbanização? Que espaço que a gente está dando para a natureza nesse mesmo espaço que a gente está tentando construir casas? Esse quadro aqui, ó, ele está mostrando como é a convivência das pessoas. E é muito legal, porque sabendo o contexto histórico, tá vendo? Ó, esse quadro aqui, vamos dar um zoom. Ele é de 69, pelo que dá pra ver aqui. Ele tem pessoas negras vivendo numa comunidade com outras pessoas negras, tá vendo? Ele faz questão de mostrar como era a vida dos negros na sociedade. Isso é interessante. Então aqui a gente já percebe que isso é uma comunidade que provavelmente pode ser uma comunidade quilombola. Ele sempre foi bem-vindo, né? Ele sempre foi acolhido pelas pessoas para poder pintar o dia a dia delas. Então aí a gente já tem um ponto interessante. Ponto número 2 interessante. Geralmente, essas casas maiores, quando a gente fala de pintura de, por exemplo, isso aqui é o interior. Vamos supor que isso seja o interior, né? Pelo menos pra gente parece. Essas casas que são muito altas, geralmente são as igrejas. Você consegue perceber que a arquitetura delas, ó, é pontiaguda, né? Apontando sempre pro céu. Enquanto as outras casinhas têm o traço de casinha tradicional, né? Que é basicamente telhadinho, telhadinho, quadrado, janelinha. Então, a gente consegue perceber que realmente ele estava sendo muito bem-vindo na comunidade, a ponto da comunidade deixar ele pintar esse dia a dia. Isso daqui é o dia a dia daquela comunidade. O que me leva à pergunta importante, né? Então, nos quadros anteriores a gente estava se perguntando, poxa, como que o ser humano lida com a natureza nesse processo de urbanização? Onde estão os nossos espaços verdes? Que nem aqui, ó, isso é um ipê roxo. Aqui a gente tem um espaço de natureza também. O que a gente pode observar é que claramente isso é uma pracinha mostrando o cotidiano dessas pessoas. Nossa, professor, como você tem tanta certeza que isso é uma praça? A maioria das cidades do interior, elas se formavam exatamente desse jeito. Uma igreja principal, que é a matriz. Perto dessa igreja se forma uma praça de comércio
E como o comércio é o lugar onde a gente compra comida, onde a gente compra todo o nosso alimento, sustento, roupas, bebida, tudo que a gente precisa, então a urbanização vai acontecer próximo dessa praça. É mais ou menos assim que nasce o centro da cidade. Vai ter uma igrejinha, uma praça principal. Nessa praça vão ser vendidos mantimentos e coisas importantes. E a urbanização vai crescendo ao redor. Quanto mais afastado da praça, mais difícil o acesso a mantimentos, alimentação, enfim. E também quanto mais afastado, de uma certa forma, é o que formaram os bairros que não são próximos ao centro. Então, toda essa pintura que está acontecendo aqui, ela é bastante importante, bastante histórica. Então é legal que a gente faça esses questionamentos. Porque se a gente pegou o quadro da pescaria, né? Vamos voltar aqui na questão da pesca. Se a gente pegou esse quadro da pesca e se perguntou, poxa, o que aconteceu com a urbanização no espaço de pesca, a gente também pode se perguntar o que aconteceu com essas cidadezinhas que tinham essa aparência. Isso também é legal da gente usar como objeto de estudo. O que é bem parecido com o que a gente fez com o Morro de Favela. Lembra que a gente mexeu no Morro de Favela da Tarsila do Amaral para ver o que tinha da nossa janela, o que nós enxergávamos? Então, para encerrar, esse quadro aqui se chama Favela. Eu mostrei ele na live, eu já mostrei ele em algumas rodas de conversa falando de Cavalcante. E eu acho que esse quadro é o que melhor representa aquela questão que eu sempre volto para vocês do bloco de cor, da luz e da sombra. Tá vendo essa parte aqui que tá circulada? Eu vou circular aqui de novo, ó. Essa partezinha que tá aqui circulada. O que isso simboliza pra gente? Zoom. Primeiro tem uma escada com uma criança subindo. Nitidamente dá pra ver que é uma escada. Favelas tem muitos escadões, escadas, né? Porque as casas vão sempre subindo morros. Então ele foi muito observador em colocar essas escadas aqui. Você já percebe uma favela diferente da Tarsila do Amaral. A da Tarsila do Amaral tinha muito mais espaço de terras do que essa. Essa daqui é uma favela bem mais urbana, porque tem muito mais casas. Você vê que diferente das casas lá do interior, né? Essas casas aqui do interior, elas têm mais acabamento, tá vendo? Você consegue enxergar um telhadinho. Elas são padronizadas, né? Afinal, as casinhas do interior geralmente têm essa mesma aparência. Só que no caso do quadro Favela, a gente vê casas de diversos tipos, só que mais simples. Elas são basicamente blocos, elas não têm um acabamento. O que elas têm? Duas cores para poder mostrar luz e sombra. Então, esse quadro, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou tirar aqui as minhas marcações. Vocês vão tirar um print desse quadro do jeito que ele está aqui. Deixa eu arrumar ele. E a partir desse print, eu quero que vocês tentem observar o máximo de informações que vocês conseguirem. Então, assim, aqui tem uma pessoa na escada. Aqui tem uma pessoa no que pode ser uma curva, né? Porque é meio arredondado. Aqui, ó, tem uma outra escada. Aqui também é uma escada para continuar subindo. Tem muito espaço urbano lá no final. Como são as árvores? Como o Di Cavalcante fazia as plantas que estão no nosso espaço urbano, né? Porque no final das contas, a gente também está invadindo o espaço delas. Mas como que elas ficam no nosso contexto? Se a gente olhar da nossa janela, quais são as plantas que a gente consegue enxergar? O que eu vejo, né? Daqui, do meu espaço urbano, que tipo de vegetação eu consigo enxergar. E fazer esses questionamentos. Como que ele pintava o céu? Será que eu consigo fazer isso? Como ele pintava o morro? Será que eu consigo fazer isso também? Como ele fazia suas árvores? E é isso que eu quero que vocês façam. Aproveitem esse print e usem de um estudo de observação. Será que eu consigo fazer essa árvore? Será que eu consigo fazer essa casa? Será que tem perspectiva? Onde está a perspectiva? Onde está a linha do horizonte? Para onde ele quer que eu olhe nesse quadro? Porque não é só um quadro com um monte de informações. É um quadro com todas as informações
que um aluno precisa saber na hora de desenhar. Então eu quero que vocês usem esse quadro de referência. Como eu falei, tirem um print dele. Aproveitem esse momento para tentar tirar um print e fazer esses questionamentos. Será que eu consigo pintar um morro igual ele fez? Será que eu consigo pintar essa comunidade, essa favela igual ele fez? Por que ele fez tão simples? Esses traços são rápidos, são devagar, tem mais detalhe, tem menos detalhe. E é isso que eu quero que vocês façam para esse final de semana como um exercício, né? Como uma atividade. Vou olhar para esse quadro e quais são as coisas legais que eu posso absorver dele, ok?